Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o nosso conteúdo? Aula 10. Objeto de conhecimento, mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas. Detalhamento, as produções artísticas em diferentes mídias e ferramentas digitais, considerando os aspectos autorais, do trabalho em equipe e procedimentos estéticos, éticos, críticos e criativos. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos começar a nossa aula, como vocês podem ver aqui ao lado, falando das várias artes, dos tipos de linguagens artísticas. E aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês, para enxergarmos que existem gêneros, estilos, várias possibilidades de criação artística. E claro que cada linguagem possui as suas características. E a arte, ela contribui para essa expressão, para diversas práticas e para as interações sociais de forma geral. Então, a gente consegue perceber que cada um escolhe se expressar de uma forma. Hoje, você pode dizer que de repente não sabe desenhar, mas sabe tocar. Ah, não sou bom nem em uma coisa nem em outra, professora, mas eu sou bom em dançar, como a moça lá do canto. Ou, de repente, aqui em cima, na edição, na fotografia. Então, cada um possui a sua linguagem e é a sua forma de expressar. Porém, dentro das artes, nós temos várias características e técnicas que utilizamos para essas linguagens. Vamos ver? Olha só, aqui eu trouxe alguns exemplos. Lembra que ainda agora eu estava falando dessas linguagens e técnicas? Ora, quando falamos dessas ferramentas, conseguimos enxergar que para cada período, cada época, houve uma tecnologia diferente, um avanço diferente dentro de cada linguagem artística. Então, eu começo aqui apresentando a questão da sapatilha. Por exemplo, antigamente, a sapatilha ela era com um pedaço de madeira dentro, no que a gente chama de palmilha. E aquela palmilha, ela era muito rígida, mas com o tempo ela cedia. Porém, isso levava a vários outros agravamentos. Com o tempo, essa palmilha foi se atualizando. Então, aqui na sapatilha de ponta, como vocês conseguem enxergar, ela foi mudando essa parte de dentro, que a gente chama de palmilha, e passou a ser de gesso, passou, além de ser de madeira, de um material mais fininho, até mesmo de plástico, e vários tamanhos, tendo as palmilhas inteiras, meia palmilha, aquelas que são para apresentação, e a gente tem as diversas sapatilhas para cada estilo. Por outro lado, vocês conseguem perceber que no cantinho nós temos vários pincéis, certo? Esses pincéis, começou assim a pintura nas artes visuais? Antes era com o dedo. Lá na nossa arte rupestre, o homem começou fazendo as pinturas na parede das cavernas. Então, vocês acham que ele tinha um pincel super elaborado? Não. Porém, com o tempo, a gente foi utilizando a tecnologia daquela época e avançando conforme o seu contexto. Então, hoje, nós temos pincéis que eles são de madeira, com pelos, outros são sintéticos. E para cada arte, a gente pode perceber que há um avanço tecnológico diferente. Hoje você pode achar que nós estamos no auge da tecnologia, para o nosso período, para a nossa época. Há tempos atrás, cada fase, cada época tinha o seu avanço tecnológico também. Os seus artistas que tinham uma mente à frente do seu tempo. Os seus pesquisadores, cientistas que eram visionários. E cada um criava a sua tecnologia para aquele período, para aquela época. E assim, a gente conseguia enxergar vários tipos de artes diferentes, cada um com a sua beleza, com a sua cor, com a sua expressividade.
Então, todas essas formas são meios e ferramentas que nos levam à elaboração artística, a um aprimoramento e qualidade de comunicação. O antes, visto como inovador para a época, agora é arcaico, mas em muitas atividades ainda são as ferramentas mais utilizadas. Porém, tudo se renova, atualiza e aprimora. Dessa forma, as ferramentas artísticas também. Olha só, a gente consegue perceber que antes, como falávamos, pintava-se na parede das cavernas. Depois passou a pintar em tela. E hoje a gente pinta em tablets, em computador, no celular. Você já criou algo artístico no seu celular, computador ou tablet? Pois é, hoje nós temos vários aplicativos que facilitam isso. Já fez alguma edição de música, de vídeo, de foto ou até mesmo de um meme? Temos vários recursos para isso. Então, você já consegue enxergar a arte digital aí acontecendo nesse momento. Então, vamos entender melhor como ela se organiza e o que envolve essa criação? Olha só, vamos então falar de tudo isso agora, só que atualizado para a nossa era digital. A arte digital é qualquer manifestação artística que usa tecnologias digitais para ser criada, exibida ou modificada. Pode ser uma ilustração feita com um tablet, uma colagem, com aplicativos, uma música feita com algo tecnológico. E assim a gente consegue perceber que isso vai para onde? Nas redes. Então você consegue enxergar que a arte digital, ela está ao nosso redor, no nosso cotidiano. Todo dia você está tendo acesso à nossa arte digital. No YouTube, quando está assistindo às nossas aulas, quando de repente você está acessando alguma plataforma de jogo online. Em todos os momentos você está tendo acesso a alguma arte digital. E muitas dessas são feitas para jovens como você. Algumas são ferramentas bem acessíveis, como alguns aplicativos que a gente consegue ver hoje que facilitam esse processo. Às vezes a gente não precisa de grandes recursos para fazer uma arte. Antes, para gravar uma música, você precisava ter um estúdio preparado, ter todo um equipamento. Hoje, você pode gravar de uma forma bem rústica e se tiver um aplicativo, pagar aí uma plataforma, você consegue renderizar, consegue modificar a sua música, ajeitar, tirar aquele ruído e a foto. Que às vezes você tira a foto e tem aquele negócio lá atrás que está poluindo a sua imagem. Você consegue usar um aplicativo para apagar aquilo que está deixando a sua imagem suja. Então, são alguns recursos que nós temos hoje mais facilitados. Então, essas ferramentas, elas acabam se popularizando, né? E isso nos oferece várias possibilidades para criar a nossa arte digital. Então, vamos ver agora como tudo isso vai dos palcos para a tela. Olha só, vamos perceber que quando falamos dos palcos para a tela, a gente vai trazer a questão do teatro, da dança, do movimento, da expressão. Antes, tínhamos palcos os mais elaborados, desde aqueles que eram para brigas, que também utilizavam-se para apresentações teatrais, até aqueles que foram construídos para teatro. Mas hoje, você não precisa exatamente se deslocar até um teatro. Você tem o quê? As plataformas de streaming, que você consegue acessar esse produto através de filmes, vídeos, curtas. E você encontra para todos os gostos vários tipos de arte. Claro, aqui que nós temos ter uma ressalva, porque a arte, com todo esse avanço, como tudo, precisa começar também a ser vista com um olhar mais primoroso, onde você começa a também se colocar no lugar de apreciador. E não é tudo que nós vamos aceitar, não é tudo que chega até você que realmente é válido. É necessário aprender a filtrar, conseguir eleger aquilo que realmente vale a pena você perder seu tempo. Então, eu trouxe aqui exemplos para vocês, olha só.
Nós temos aqui um clássico, Romeu e Julieta, que veio dos palcos, né, uma dramaturgia, e foi evoluindo, se tornando livro, filmes, até mesmo desenhos. E Sonhos de uma Noite de Verão, uma peça belíssima de Shakespeare. Nós conseguimos ver isso hoje em filme, que foi avançando, evoluindo e está pertinho de você. Então, é necessário a gente começar a ter um cuidado com o que chega até nós e saber escolher o que realmente vai ser contribuição para você. E a gente começa a olhar isso desde as nossas redes sociais. Olha só, as nossas redes sociais é uma forma também de divulgação da arte de hoje. É uma forma de expressão, de disseminação do fazer artístico. Então, todas as práticas artísticas também auxiliam nessas interações sociais, as manifestações, as opiniões. E nós temos que ter esse cuidado. Por exemplo, o cinema tem grande influência nessa forma direta nas interações, no comportamento, e cria o imaginário do coletivo. Mas temos que ter o cuidado com aquilo, porque senão é como se você estivesse em uma mesa que tem vários tipos de comida e você vai sair pegando tudo que tem ali? Cuidado, porque aquilo que você come pode depois te dar uma indigestão, fazer mal. A mesma coisa com a arte. O streaming, as redes sociais, essa arte mais facilitada também nos traz um inchaço mental, psicológico. E quando você olha, você perdeu meia hora, 1 hora, 2 horas rolando o vídeo. Mas isso vai levar não só a uma banalização da nossa arte, das nossas produções, mas também vai fazer com que você perca o olhar mais aguçado para a beleza artística. Então, precisamos começar a refinar isso. E aqui eu trouxe esse olhar para começarmos a refletir que a arte digital, geralmente, ela mistura várias linguagens. O som, imagem, movimento, texto. E isso implica as possibilidades de expressão artística e favorece a criação de obras ricas e complexas. Um videoclipe, por exemplo, que entrega ali música, imagem, narrativa, movimento. Então, esse tipo de arte antes só era realizada por especialistas. Atualmente, todos que possuem uma ferramenta mais acessível conseguem fazer até efeitos profissionais. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com o que estamos tendo acesso, saber eleger, selecionar aquilo que realmente você vai se debruçar a assistir e colocar o seu tempo, sua dedicação. Porém, aqui também vamos perceber que é necessário compreender que, apesar de tudo ser possível, nem tudo é aceitável. Nesse ponto, entendemos que, além dos princípios éticos da legislação, também temos a estética digital. Então, eu trago aqui a estética digital para a gente ter esse olhar que se refere às escolhas visuais e sensoriais, da cor, da forma, do movimento, da interatividade, do ritmo. Essas escolhas ajudam a transmitir sentimentos, ideias, estilos, e isso tudo vai criando uma ambientação digital. O que nos mostra que muitas das vezes temos que ter não só um cuidado com o que escolhemos, mas isso nos leva àquela questão do eleger que eu falei, da estética digital, desse olhar, que ele é necessário ser mais refinado. Afinal, estamos falando de arte. E a arte possui a sua técnica. Então, cada cor tem um significado, cada traço tem um porquê de estar ali. Aquela letra que sai derretida, ou aquela luz no filme de terror, aquele som num filme de suspense, tem uma influência. Tem um porquê de estar ali, porque ele vai criar um conjunto para levar a sensação até você.
Então vamos avançando e vendo os estilos visuais em arte digital. E aqui eu trouxe os diversos estilos, desde o cartoon, do pixel, que a gente vai percebendo estilos, que a gente vai colocando ali uma identidade, um projeto artístico e vai até criar um jogo. Porém, chega ao ponto que a gente passa a se questionar. E a autoria disso tudo? Já que eu estou fazendo com arte digital, isso é meu? Isso é da IA? Isso é do digital? E esse tipo de arte, a gente consegue perceber que tem-se um questionamento. Atualmente, temos um debate sobre a questão autoral das artes. Afinal, temos que ter um ponto de atenção com as ferramentas utilizadas e com a autoria. Olha só, a autoria é o reconhecimento da pessoa que criou aquilo. Então, aquela obra, ela tem sim uma pessoa que pensou na elaboração, que passou pelos processos da etapa de criação. Então, mesmo que use ferramentas automáticas, aplicativos, inteligência artificial, tudo isso nos leva a enxergar como ferramentas utilizadas para realizar a ideia daquele autor, daquele artista. Mesmo com templates prontos, filtros e efeitos automáticos, é possível ter autoria. Tudo é como nós organizamos. Então, para poder criar um quadro, uma imagem, se de repente você está produzindo um trabalho e você não encontra algo da forma que você gostaria, você consegue pedir para que uma inteligência artificial faça algo que vai ilustrar aquele momento. Então, na arte digital, muitas vezes é difícil saber quem criou uma obra. Pelos compartilhamentos, pela divulgação, pelo uso de IA, mas algumas questões são importantes. Então, quem é o autor, afinal, de tudo isso? Como valorizar a autoria em meio a tanta reprodução? Né? Então, aqui a gente vai entrar num lado mais sensível dessa arte digital, na questão ética. Olha só, a ética na criação digital é esse olhar onde nós precisamos ter um cuidado com a autoria. E criar arte também envolve ética. O que isso significa? Respeitar os direitos de outras pessoas, evitar plágio, não usar imagens sem autorização, cuidar com os conteúdos que podem ser ofensivos, sempre tendo cuidado para não levar dano a ninguém. E aqui eu chamo a atenção para algo, pois muitas das vezes a gente só sai compartilhando, sem saber realmente de onde veio aquilo. Então, o plágio digital, ele ocorre, e bastante. E quando alguém copia uma obra ou parte dela, sem dar os devidos créditos ao autor original, isso é desrespeito, além de ser ilegal. Então, mesmo pequenas partes de imagens, trechos, músicas, frases, tudo que você pega que não foi seu, você tem que colocar de onde veio. Existem diferentes tipos de licenças que permitem o uso, o compartilhamento dessas obras criativas. Então, a gente precisa ter o cuidado, porque isso que você hoje pode estar compartilhando pode ser o que a gente chama de fake news. E você nem sabe que está compartilhando algo errado. Ou, de repente, até o seu processo criativo. Está ali produzindo algo, uma música. E você não se atentou quando pediu ali para a IA trazer para você aquela frase, aquele trecho de música que já tinha uma autoria. Então, vamos sempre dar crédito àqueles criadores. Afinal, se você tivesse criado algo inédito, você não gostaria de ser valorizado pelo seu trabalho? Nada surge do nada. A eureka, como a gente diz, muitas das vezes só vem quando você já está no seu processo de construção. Assim,
Precisamos reconhecer o cuidado com os devidos créditos aos seus, tá bom? Então, agora vamos ver esse processo da criação? Olha só, criar não é apenas inventar algo inédito, mas também reorganizar ideias já existentes de maneira original. Um remix, por exemplo, bem feito, a gente percebe que tem algo ali criativo, é uma obra nova, traz ali conceito e intenção artística. Então, a arte digital, ela estimula a criatividade ao permitir esse processo de experimentação. E aqui temos a facilidade de testar, apagar, refazer. E isso tudo pode sim facilitar e até gerar medo. Mas o bom é que sempre é possível recomeçar. Então, gerando sempre aprendizado contínuo e até mesmo prazeroso. Afinal, temos várias formas de aprender. E se você, às vezes, não tem afinidade com um tipo de metodologia, existe outra, talvez mais acessível. Isso também é algo que a tecnologia consegue nos ajudar no nosso processo criativo e no nosso processo de aprendizado. Agora vamos ver como tudo isso também é divulgado? Olha só. Quando a gente fala dessas redes sociais como vitrine, que são essas plataformas que funcionam como uma vitrine realmente de exposição, ou seja, um museu que ficavam com os quadros pendurados e você tinha que ir lá. Hoje você fazer uma visitação digital é muito simples. Você entra no site, pede ali para fazer um tour digital e você já consegue ver tudo que tem dentro daquele museu. Então, elas nos permitem até mostrar um trabalho. Quantas vezes aquele artista talvez não tivesse aquele recurso para conseguir pagar tanto tráfego, divulgação, colocar em outdoor. Mas ele cria um Instagram e ele consegue fazer as suas obras e toda vez postar no seu Instagram. Assim as pessoas vão conhecendo o trabalho daquele artista e depois podem fazer pedidos personalizados. Então, tudo tem o seu ônus e o seu bônus. A gente viu que tem os seus perigos, mas tem também como utilizar para os fins positivos. Então, vamos procurar sempre ter esse olhar para enxergar o lado que eu posso utilizar correto sempre, ético sempre, e utilizando a arte, a divulgação e a tecnologia a nosso favor para o bem de todos. E isso aqui nos leva a enxergar a questão da influência. Olha só, quando eu falo desses influenciadores e artistas digitais, muitos artistas que vão ganhando essa visibilidade pela internet, designers, ilustradores, músicos, editores digitais que constroem audiência e carreira com o que produzem em casa. A produção digital pode abrir caminhos reais. Então, aquilo que a gente estava comentando há pouco, eu posso sim utilizar isso como uma vitrine, um portfólio mesmo. De repente, você está aí no nosso interior do Amazonas, mas você tem acesso à internet. Você consegue começar a produzir o seu rap, por exemplo, e começar a divulgar nas redes sociais. Hoje, as batalhas de rap não precisam acontecer só presenciais, acontecem até de forma midiática. Então, a gente consegue sim utilizar isso para levar o nosso trabalho a outros lugares que talvez presencialmente nós não chegaríamos. E assim vamos ver o papel do público. Olha só, a gente percebe que na arte digital o público participa ativamente. Por quê? A gente coloca várias possibilidades ali para comentar, para curtir, para compartilhar e até mesmo para modificar e interagir na sua obra. Esse comportamento afeta a forma como a arte é feita. Em muitos casos, a obra só se completa com a participação do público. A gente consegue perceber que hoje existe um tipo de arte em que você não precisa entregar a obra acabada, completa para o seu público. Você pode deixar o que a gente chama em suspensão. E o público vai construindo aquilo junto com você. E é algo que não é somente particular. A gente consegue colocar um vídeo e pedir para a pessoa continuar.
De repente, eu posso fazer alguns comentários e dizer, e aí, gente, o que vocês acham que ficaria legal aqui? Então, eu posso fazer essa arte de forma colaborativa, por ligação, por foto, por vídeo, com desenho ou com edição. Mas também podemos usar todas essas ferramentas e tecnologia para criar e aprender, como aqui a gente consegue estar tendo aula ao vivo, estando a todo momento interagindo. Então, em uma aula online é possível interagir, tirar dúvidas, falar com o professor e com os colegas da sala. Isso também é uma forma facilitada e até mesmo de rever a aula. Quantas vezes tem aquele conteúdo que a gente fica, poxa, que foi mesmo que o professor falou? E você pode só voltar. Assim como a gente consegue avançar, colocar no 2x, eu consigo colocar devagar e voltar o vídeo para tirar aquela dúvida que ficou. Então, tudo é como utilizamos aquilo que nos é proporcionado, tá certo? Então, aqui já fica um exemplo que você pode utilizar o seu celular para interagir, para compartilhar e para aprender, além de criar sua própria arte. E vamos ver agora essas práticas artísticas que nos levam às interações. Viu que a gente saiu da palma da sua mão e veio para cá? Eu consigo perceber que essa arte agora ela não chega tão distante como talvez a gente sinta que às vezes a pessoa está falando como se não fosse para gente. Porém, tem vezes que conversa como se estivesse pertinho, como se soubesse da nossa vida. E assim a gente consegue perceber que essas práticas nos levam a uma interação social. E essas mídias, essas ferramentas digitais facilitam isso. Então, a gente observa que seja para criar, seja para aprender, seja para desenvolver algo, a tecnologia hoje, ela está a nosso favor também. Só que eu preciso ter um adendo, ou seja, um ponto de atenção. Lembra que eu disse da questão ética? Então, a gente pode até compartilhar, reproduzir, mas dando crédito a quem realmente teve aquela ideia. E eu consigo perceber que, às vezes, eu posso até não ter aptidão para certo tipo de arte, para uma música, para a dança, mas eu tenho aptidão para edição, para fotografia, para um registro. Isso também é arte. E eu posso compartilhar e construir colaborativamente minha arte. Mas lembrando sempre que isso não é a tecnologia, não é a inteligência artificial. Eles são apenas ferramentas. Quem faz é você, sou eu, é aquele que está por trás das câmeras. Afinal, como a gente falou anteriormente, se eu quiser uma imagem, eu vou precisar digitar, criar o tal do prompt, um texto explicando como eu quero. Então, primeiro foi necessário eu pensar, ter a ideia, saber as etapas, o que é necessário. Assim ele vai me entregar aquilo que eu idealizei. Então, não queira algo já pronto e acabado. Pense, estude, tenha o seu processo criativo. E assim você vai perceber que tudo isso são ferramentas que podem ser aprimoradas e lhe ajudar a chegar aonde você gostaria. E claro, aproveitando que a gente está falando dessa tecnologia, e você, como um excelente aluno, vai mostrar que também está estudando e aprendendo cada vez mais com arte. Então já printa, bate foto, posta nas redes e lembra de marcar a gente. Tudo de forma consciente para o nosso crescimento, para o seu crescimento. E claro, lembre sempre de usar a tecnologia para fazer muita arte e consciente. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.